Bem-vindos ao Mestres da Terapia. Bem-vindo à aula 3. Meu nome é Paulo Barbosa e eu sou terapeuta, seu colega de profissão e criador do método Ressentir. Nós vamos levar seu atendimento terapêutico ao nível dos mestres da terapia. E aqui também eu vou te entregar um conteúdo profundo, disruptivo e poderoso. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o que é que muda a partir do momento que você que está me assistindo comigo aí na sua casa agora, tiver o poder de levar o seu cliente à origem de um problema, de um trauma, já na primeira sessão ou até na sessão de avaliação. Escreva para mim nos comentários como que isso impacta o seu atendimento, como que isso impacta o número de clientes que você vai ter, como que isso impacta a satisfação que os teus clientes vão ter de viver esse processo. Escreva para mim aqui nos comentários para a gente começar essa aula com uma energia muito boa, porque você sabe que as palavras têm poder. Quando você escreve, então tem mais poder ainda. Eu quero ratificar o meu compromisso com estas aulas. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como é possível chegar à origem de um trauma já na primeira sessão. E hoje, na aula 3, é o dia, hein? Para que você seja 100% assertivo no seu diagnóstico, para que você seja seguro nos seus atendimentos, eu quero que você saia dessa aula com a certeza de que é capaz de resolver o problema do seu cliente. E hoje, na aula 3, eu vou apresentar aqui um mapa. Nossa, hoje eu vou revelar o segredo, hein? Eu vou apresentar para você os 7 passos que se aplica para você levar o cliente em menos de 20 minutos à origem de um trauma. Eu vou abrir os segredos para você, eu vou te dar a receita dessa terapia. E mais, você vai ter a oportunidade de assistir uma terapia real. Isso é incrível, gente. Volta para essa câmera aqui. Não esquece, presta atenção no que eu vou te falar agora. É a maior das oportunidades desta semana. Você vai receber um link secreto e exclusivo no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou te liberar o acesso à comunidade de terapia. Escreve o que eu vou te dizer. Se você acordar cedo e participar desse grupo de terapia, a comunidade de terapia, a sua vida vai mudar para sempre. Escreve o que eu estou te dizendo. O que você vai viver lá dentro é disruptivo. Você vai ampliar a tua visão sobre as terapias. Essa comunidade de terapia oferece um ambiente capaz de ampliar a tua capacidade de resolver os casos. Pegou essa? Vai ampliar o teu campo de energia e informação. Ela vai te ensinar a trabalhar com grupos. Grupos multiplicam a tua capacidade de, prosperar, é mais dinheiro, é mais depoimentos, é mais casos resolvidos, mais conexões com pessoas que amam sua terapia. Você precisa pensar em trabalhar em grupos. Por quê? Porque multiplica o teu tempo e isso tem um efeito direto na tua prosperidade. Então, você tem que estar num ambiente para terapia. Você faz terapia se o cliente ficar deitado na cama no escuro? Com a câmera desligada? Não faz, não é? Você é terapeuta, você é responsável. A comunidade de terapia é terapia. Agora vamos fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu até aqui no Mestres da Terapia. Vem comigo. A metodologia é baseada em 3 pilares. Primeiro, usar o corpo como um canal de acesso ao subconsciente. Segundo, é o cliente que vai acessar essa origem do trauma, esse conteúdo oculto. E terceiro, nós vamos oferecer sim garantia de resultado já na primeira sessão. Esse vai ser o nosso diferencial e é por isso que nós vamos nos destacar no mercado. Resumo da aula 1. Não é o que aconteceu, não é o fato, galera, mas é como ele foi sentido. Quem é que pegou essa chave? Por favor, escreve para mim essa chave nos comentários, porque quando você escreve, você fixa o aprendizado. Não é o fato, não é o que aconteceu, mas como foi sentido na alma dessa pessoa. As emoções não estão na mente. Ó, isso aqui me preocupa. Eu vi um monte de gente falando aqui nos comentários que o subconsciente é na mente, que o inconsciente é não sei aonde, parari, parará, que o subconsciente fica entre o consciente e o inconsciente. O que é isso, gente? O que é isso? Vocês não entenderam nada? Volta na aula 1. As emoções não estão na mente. Onde é que estão, então?
elas estão gravadas, impressas nas células. Se você não entender isso aqui, você não vai conseguir fazer uma terapia. Resumo da aula 1 ainda, gente. Aula 1. Você só pode modificar a informação, ou seja, o registro lá na célula, ao ressentir, ao produzir a mesma descarga química. Senão não tem como. Tá? Só que com uma nova informação, com uma nova configuração, com recursos que agora o teu cliente vai ter e que naquele momento que viveu o trauma não tinha. Pegou essa chave? Resumo da aula 2 agora, olha só. O segredo é não convencer o cliente. Cara, ontem à noite eu vi pelos comentários que teve uma galera que não caiu a ficha. Quem tem mais de 40 aí sabe o que é cair a ficha. O segredo é não convencer o cliente. O que é convencer o cliente? É você ficar vendendo para ele. O segredo é você causar uma experiência nele muito impactante. Como é que você faz isso? Com o método Ressentir, você leva o cara em menos de 20 minutos, na primeira sessão, mesmo na avaliação, à origem do trauma. Uma vez que o cara viu qual é a origem do problema, do conflito, do comportamento repetitivo de autossabotagem, você acha que esse cliente vai conseguir desver isso? Não tem como. Resumo da aula 2. Na avaliação, o terapeuta constrói, junto com o cliente, um mapa da terapia que o cliente vai fazer. E é por isso que você não precisa vender. É o cliente dizendo para você, olha, eu acessei o trauma, eu vi isso, eu senti isso, agora eu entendi tal e tal coisa e eu preciso mudar essas coisas. E aí você com suas técnicas, todas, não só o método Ressentir, todas as formações que te trouxeram até aqui. E caso você ainda não tenha nenhuma formação, caso o método Ressentir seja a sua primeira formação profissional, não tem problema. Ao longo de 1 ano de curso, a gente ensina para você isso também, tá? Não é do dia para a noite, não é um cursinho de final de semana, mas é em 1 ano de formação, de estudo e muito trabalho. A gente vai ensinar isso aqui para você com total segurança. Agora eu quero te mostrar uma das coisas mais especiais do Mestres da Terapia. Esse certificado lindão que tem aqui, olha, esse certificado está esperando por você. Cara, olha aqui pra mim, chega aqui. No próximo domingo, às 21 horas, eu vou entrar numa live lá no Instagram. E nessa live incrível, que eu preparei várias surpresas para você, eu vou fazer a entrega do certificado de participação no Mestres da Terapia. O seu certificado, de um curso de introdução à terapia de rápida transformação. Você vai botar esse certificado bonitão na sua parede na próxima segunda-feira. Agora, para isso, você tem que estar ao vivo comigo no domingo à noite. Por quê? Porque o certificado é personalizado, ele sai com o seu nome. Se você não estiver comigo no domingo à noite, 21 horas, eu não consigo entregar o certificado personalizado para você. Então vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa importante. Você fez 1 semana de um curso avançado de terapia de rápida transformação. Você precisa pegar o certificado. E tudo isso você fez gratuito. Então não vai, como diz lá no interior do Rio Grande do Sul, não vai ratear, guri. Presta atenção. Você precisa retirar seu certificado e para isso basta estar ao vivo comigo no Instagram, numa live às 21 horas desse domingo. Entendeu isso? Ficou claro? Fala aqui para mim nos comentários se eu fui claro o suficiente. Paulo, domingo eu não posso retirar segunda-feira. Não, não pode. Você quer o seu certificado? Eu quero. Então domingo, 21 horas, você tem que estar ao vivo comigo. Não sei como é que você vai fazer. Essa é a tua parte do compromisso. Eu te dei um curso gratuito por 1 semana. Você não vai pegar seu certificado bonitão? É claro que você vai, né? Agora, deixa eu te falar um negócio. Tem algum terapeuta aqui que gostaria de aprender a fidelizar os seus clientes? Se você se pergunta como fidelizar os seus clientes, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta deveria ser: como fazer uma sessão de rápida transformação? Que ao sair da tua sala, a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Eu quero te mostrar uma conversa que eu tive com a Amanda. Como fidelizar o cliente?
como funciona o teu processo de terapia hoje em dia? Você começa fazendo uma avaliação, sim ou não? Não. O que eu quero te perguntar, se você define com o cliente qual é o resultado que o cliente vai ter. Se você define, olha, o que nós vamos tratar e resolver é isso. Não. Eu vejo a ideia, a intenção de um terapeuta de fidelizar o cliente como algo que não funciona. Mas o que me preocupa mais na nossa conversa não é isso. É o seguinte, você já foi viajar? Já. E você já saiu viajar sem saber para onde ia? Não. Sempre eu sabia para onde ia. Eu acho que ninguém é louco de fazer uma viagem sem saber qual é o destino. E por que eu tô te falando isso? Porque eu quero te convidar hoje a você mudar completamente a maneira com que você atende teus clientes. Eu quero te convidar a você ser uma terapeuta referência, uma terapeuta que entrega resultados e que prova os resultados que tem. Quando você diz que não define com o cliente qual é o problema que vão resolver, teu cliente está entrando numa viagem sem saber para onde vai. Sem rumo, né? Pega essa chave aqui, ó. Estabeleça antes com o cliente qual é o problema que será resolvido nesta sessão de terapia. Chegou a hora de eu revelar para você qual é o presente secreto. Ah, quem tá curioso aí? Agora vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma brincadeira antes de eu revelar? Conta para mim aqui nos comentários qual é a sua expectativa de presente. O que você espera que eu vou dar, que eu vou entregar, que eu vou dar para você como presente secreto? O que será que eu guardei para esse momento tão importante do Mestres da Terapia? Será que você consegue acertar? Escreve aí para mim, daqui a pouco eu venho e conto. Gente, comenta aqui para mim se ficou lindo esse certificado. Ficou ou não ficou lindão esse certificado que vocês vão receber no domingo à noite, 21 horas, mas só para quem estiver ao vivo comigo, hein? O que vocês acharam do certificado? Quem é que quer esse certificado? Fala para mim aqui nos comentários quem quer esse certificado lindão com seu nome aqui, ó. Aqui, ó, seu nome vai estar aqui, ó. Fala para mim como é o nome que eu tenho que colocar nesse certificado aqui, gente. Porque agora a gente chegou num dos momentos mais importantes da nossa jornada Mestres da Terapia. Você agora terá a oportunidade de ver com seus próprios olhos, de conhecer os segredos, de desvendar o exato mapa que eu aplico para chegar em menos de 20 minutos à origem de um trauma. Eu vou mostrar para você agora de um jeito que eu nunca mostrei antes. Então eu preciso da sua atenção, porque senão depois você vai ficar dizendo ali no chat: ah, mas cadê o conteúdo? Ai, mas ele está só fazendo marketing. Pô, o conteúdo está aqui. Talvez você não está conseguindo identificar o que é conteúdo e como aplicar ele no seu mundo. Então presta atenção agora, porque esse é um dos conteúdos mais importantes que eu vou te entregar no Mestres da Terapia. E para você que já tem a certeza dentro do seu coração que você quer estudar esse método a fundo, que você quer ser uma das 40 pessoas, presta atenção, porque eu vou mostrar agora o mapa do que a gente vai percorrer durante um ano e vai estudar e dominar, e você vai se tornar um especialista nesse método. Nós vamos começar falando do método Ressentir e do exato 7 passos que a gente percorre com o cliente para levar ele até o trauma. E a gente divide isso em 2 fases. A primeira é a fase de acesso. Nessa primeira fase, nós vamos fazer o passo 1, passo 2 e passo 3. E aí nós vamos para uma outra fase, que é a fase de resolução. Vamos ver isso mais de perto? Vamos botar uma lupa em cima disso? Então vamos embora. Fase de acesso, no passo 1, o que você faz? Nós vamos identificar o sentir. O que é isso, Paulo? É você ir investigar como é que esse problema se conectou aos tecidos e órgãos do corpo. Você vai aprender nesse passo 1 a você conseguir identificar o que está acontecendo no corpo físico, que é por decorrência desse trauma estabelecido no subconsciente. E mais, você vai usar isso aqui. É isso, você vai usar a fisiologia, você vai usar o corpo do cliente para acessar o conteúdo no subconsciente. Entendeu agora por que isso não é hipnose? Ai, Paulo, mas é hipnose! Ó, eu não vou responder essa pergunta de novo depois. Por favor, presta atenção. Não é hipnose, porque em hipnose você não usa o corpo do cliente para acessar o seu subconsciente, certo? Quem é hipnoterapeuta aqui pode confirmar. Então, no método Ressentir, você usa a fisiologia. Você vai pegar e identificar onde é
que as células foram programadas e que partes, que tecidos, que órgãos estão reagindo a essa informação. Essa vai ser a sua porta de entrada para o subconsciente. Ficou claro aqui? Então vamos embora para o passo 2 agora. No passo 2 nós vamos ampliar os sentidos. Nós vamos usar aqui uma técnica que se chama 3As. E eu sei, já vi nos comentários aqui que tem alguns de vocês que já conhecem, já viram isso aqui antes. Só que você nunca viu isso sendo aplicado para acessar o subconsciente. Falei certo? Você não sabe usar, aceitar, acolher e amplificar para acessar o subconsciente. É isso que a gente faz dentro do método Ressentir. A gente vai usar esses 3 passos simples: aceitar, acolher e amplificar. Qual que é o segredo que está por trás aqui e que você deveria aprender? É o seguinte: as técnicas normais, os métodos tradicionais, eles buscam esvaziar através de uma conversa, eles buscam meio que fugir daquele sentimento horrível. No método Ressentir, a gente faz exatamente o oposto. Aceitar é parar de lutar. Por que a gente tem que parar de lutar? O cara tem lá um sintoma. O que ele faz? Ele luta contra o sintoma. Ele tem uma dor de cabeça, por exemplo. O que ele quer fazer? Ele quer acabar com a dor de cabeça. Aí ele vai e toma um analgésico. O que o analgésico faz? Ele entra no sistema nervoso da pessoa e bloqueia os neuroreceptores de maneira que a informação no caso é a dor de cabeça, não seja comunicada no seu cérebro para as áreas de sentido. E você não percebe mais que aquela dor está chegando. Quando você vai na farmácia e compra um analgésico, é isso que você está fazendo. Você está rompendo o cordão que traz a informação, você está bloqueando, tá? Por que isso é equivocado? Por que isso é errado? Porque a dor de cabeça está a teu serviço. Uma diabetes, um câncer, uma doença, um problema, um comportamento de autossabotagem, ele está a teu serviço. O teu subconsciente está produzindo isso, tentando te defender de algo horrível que te aconteceu. Porque o subconsciente está com medo que aquilo vá acontecer de novo. Então, se tem uma dor de cabeça, talvez você comeu algo estragado. Então, o problema não é a dor de cabeça, mas é o que está estragado no seu estômago causando um problema, uma desordem. Aí você quer resolver um incêndio apagando só a fumaça. Olha a loucura disso. Faz algum sentido? Então, eu preciso usar os sintomas, as doenças, tudo isso que é ruim que o cliente traz, como o que realmente é. O que realmente é uma comunicação do teu subconsciente para o consciente, de que existe algo errado, de que tem algo em desordem. Então pensa comigo, se você está rejeitando, tentando fugir, se livrar, excluir isso, você está ignorando a mensagem do teu próprio subconsciente. Isso é no mínimo burro. Concorda comigo? Cara, eu quero te entregar um recado que vai te favorecer, sei lá, é os números da Mega Sena. Aí você, não, vou rasgar esse papel que eu não quero ver a informação. Loucura! Os sintomas são a mensagem do subconsciente para você olhar para aquilo que está errado. É por isso que nós vamos fazer uma aceitação. Depois nós vamos acolher, nós vamos dar espaço, vamos aumentar a percepção. Ou seja, eu estou trazendo isso para o raciocínio, eu estou trazendo isso para a consciência. E aí você vai descobrir, o cliente vai descobrir no corpo dele coisas que ele nem sabia que ele estava sentindo. Tá? E aí no final dessa etapa, o que a gente faz? Hahaha! Paulo que gosta de torturar o cliente. Nós vamos amplificar. Exatamente. Em vez de você dizer, ai, tá doendo, já vai passar, ai, se afasta disso, que é ruim. Não! Você vai amplificar. Por quê? Porque você não consegue modificar uma informação na célula sem produzir a mesma descarga química que gerou o trauma. Então você precisa realmente provocar isso de volta para que o cérebro entenda que isso está acontecendo de novo e agora, com uma nova informação, com um novo arcabouço, ele reorganize isso. Aí vai vir alguém nos comentários e vai dizer assim, pô, mas se a pessoa foi, né, ela passou por uma violência de ordem sexual, eu não posso falar a palavra porque senão as redes sociais nos bloqueiam, e aí você quer fazer a pessoa reviver isso. Cara, sim,
só que do jeito certo. Do jeito certo. Não é simplesmente fazer a pessoa reviver aquilo. Não é. Dentro do curso do Método Ressentir, existe uma técnica, existe um protocolo, existe um modelo de você fazer isso sem que o teu cliente seja torturado de novo. Sem que o teu cliente sofra uma segunda violência. Então tem um jeito certo de fazer isso. Eu preciso levar ele lá e ele vai dar o apoio a quem viveu o trauma. Quem viveu o trauma não foi o teu cliente que está ali no teu consultório. Daqui a pouco eu explico isso. Vamos em frente. Tá muito rápido, é? Estão achando muito rápido? É, tem que ser rápido para pegar. Por isso que a gente leva 1 ano estudando isso aqui, gente. Não é um final de semana, não. Então vamos em frente. No passo 3, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer literalmente, deixa eu botar aqui na tela até inclusive pra gente. No passo 3 nós vamos literalmente acessar a origem do trauma. Equivale a dizer que nós vamos acessar a cena, o momento vivido pelo teu cliente que produziu o trauma. E aqui eu quero fazer um recorde, né? Ó, lembra que eu falei antes, não é o que acontece, mas como foi sentido. Quem já sabe isso, coloca aqui nos comentários. Então, no passo 3, a gente acessa a cena, porque não foi o que aconteceu, mas como foi sentido. Então, qual é a diferença? Não basta acessar a cena. Nós vamos trabalhar no conteúdo programado nesse momento. Você vai entender melhor isso quando a gente mostrar daqui a pouquinho, na terapia real, isso acontecendo. Ainda sobre o passo 3, é importante você ter o domínio que quando você chega nesse ponto muito forte do sentir, nós vamos ensinar o teu cliente a projetar isso para fora do corpo. Lembra do e-movere que eu ensinei na aula 1, que é colocar para fora, passar para fora? Então, nós vamos usar tudo isso nesse passo 3, como algo que se manifesta diante do teu cliente. Pode ser uma cena, uma pessoa, pode ser um lugar. Quando exploramos esse vasto e complexo mundo do subconsciente na terapia, uma das facetas mais fascinantes desse processo é a forma como cada indivíduo acessa e interpreta essas informações subconscientes, o que é profundamente influenciado pelos seus sentidos predominantes. Do que tu está falando, Paulo? Sentidos predominantes. Para algumas pessoas é a visão, para outras é a audição, o olfato, para alguns é o paladar ou mesmo o tato. Então, deixa eu fazer aqui uma analogia para ficar um pouco mais fácil de você entender o que eu estou dizendo. A maneira que ela vai acessar depende dos sentidos predominantes dessa neurologia, dessa pessoa. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina o subconsciente como uma vasta biblioteca, só que ao invés de livros, a gente tem lá experiências de vidas. A chave para acessar esses corredores, estantes dessa biblioteca, ela é diferente para cada pessoa. Ela é moldada pelos sentidos que são mais aguçados ou desenvolvidos nesse indivíduo. Um exemplo aqui para a gente compreender um pouco melhor. Uma pessoa pode ser visual, então ela vai nesse momento ver cenas da vida. Enquanto que alguém com uma inclinação mais auditiva, por exemplo, ela vai começar a ouvir vozes, pode ser barulhos, ruídos, músicas, ela vai ter essa percepção mais clara. Tudo isso vem da neurologia desse cliente. Assim, um terapeuta deve ser como um maestro, sensível às notas sensoriais, que ressoam mais forte com cada cliente, para harmonizar a terapia com a experiência do subconsciente desse indivíduo. É por meio desse entendimento que nós vamos facilitar o acesso e tornar esse acesso muito mais profundo do subconsciente, promovendo aí sim uma cura mais eficaz e mais significativa. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos para a câmera 2 aqui. Câmera 2, aqui. Você está gostando desse conteúdo? Você está curtindo essa aula? Então clica aqui em curtir a aula. Que tal você compartilhar essa aula, esse conteúdo, com outros terapeutas, com outros amigos, até pessoas da sua família, né? E não esquece de se inscrever aqui no canal, combinado? Não esquece de fazer o print de tela, o resumo, mostrar o conteúdo do que você está aprendendo aqui. Sabe por que isso é importante? Olha só,
vou te contar uma coisa. Cada vez que você divulga que você está estudando, se aperfeiçoando, isso aumenta a sua autoridade nas redes sociais. Aumenta o valor percebido e a expectativa de resultados que o seu cliente confia que vai ter com você. Então, quando você divulga que está aqui estudando, aperfeiçoando o seu trabalho, isso traz muita credibilidade para você. Então não esquece de compartilhar e marcar @paulobarbosa.mentor para você ganhar o seu presente. Fechou? Chegou a hora! Ó, ninguém acertou aqui, hein? Acho que não, hein? Eu não vi, não consegui ler aqui. Se eu escapou algum comentário, perdão. Mas eu acredito que ninguém acertou. O presente secreto é o seguinte. Você gostaria de ter uma aula comigo no Zoom, uma aula secreta, fechada, que não é pública no YouTube, mas onde vai estar só eu, você e os colegas aqui? E a sua câmera vai estar ligada, o seu microfone, para você poder fazer suas perguntas para mim e conversar comigo. Você gostaria de ter esse momento comigo mais íntimo, para aprofundar as suas questões em relação a como chegar à origem do trauma já na primeira sessão? Para você trazer aquelas coisas que você ou não entendeu, ou talvez você acha que você não consegue, e receber minha orientação para você sair de lá com a certeza de que você sim consegue. Você quer ter esse momento especial comigo? Eu quero ter esse momento especial com você. Então vamos combinar uma coisa? Todo mundo que marcou @paulobarbosa.mentor e compartilhou o conteúdo do Mestres da Terapia vai receber um link secreto aonde vai estar comigo no sábado das 9 às 11 horas da manhã numa sala secreta dentro do Zoom. Vocês estão me perguntando nas lives e nas mensagens, Paulo, quando é que você vai abrir as inscrições para o Método Ressentir? Eu quero fazer esse curso. Vocês estão me perguntando lá numa crise de ansiedade, quanto é que vai custar? E eu estou dizendo, calma, teu coraçãozinho, calma. Mas agora eu vou te revelar, nesse momento, quando é que a gente vai abrir as inscrições. Está preparada? A gente vai abrir inscrições, mas presta atenção, vão ser apenas 40 vagas. Vai ser uma turma pequena, 40 inscrições apenas. E a gente vai liberar essas 40 vagas na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então eu quero que você se prepare para segunda-feira você não perder tempo, porque já aconteceu em outros momentos de algumas pessoas querer fazer inscrição às 8 da manhã e não conseguir mais vaga. Então eu estou sendo muito claro com vocês. Eu nunca fiz uma turma tão pequena. As nossas turmas normalmente são 80, 100 alunos. Desta vez eu vou liberar apenas 40 inscrições. É por isso que você precisa, se você realmente quer ser um terapeuta que é capaz de chegar à origem do trauma na primeira sessão, de dominar o método Ressentir, de passar um ano estudando comigo o método Ressentir e ser um terapeuta avançado, com as certificações profissionais, com o certificado validado pelo MEC, com tudo isso, você precisa às 7 horas da manhã estar pronto para fazer sua inscrição, tá? Você deve ter outras perguntas, mais dúvidas, depois a gente fala mais sobre isso e a gente te explica tudo. E agora a gente vai para a fase de resolução no método Ressentir. É aqui que nós vamos trabalhar o passo 4, passo 5, o passo 6 e o 7. Entendeu a diferença? Fase 1, fase de acesso. Fase 2, fase de resolução. A gente sempre divide isso também lá dentro nos estudos. Vamos olhar isso mais de perto? Bora! Fase de resolução, passo 4. É aqui que nós vamos reviver o momento do conflito biológico. Vamos reviver o momento do conflito biológico. E aqui nós precisamos ter em mente que nós vamos trabalhar com o momento que deu origem a tudo isso. Aonde está esse momento? Eu contei para você isso na aula 2. Quem é que pegou a chave lá na aula 2? Tava dormindo? Eu falei que um trauma só tem origem na vida intrauterina ou na primeira infância. E aí eu vi que teve gente que veio aqui nos comentários e colocou assim, meu trauma foi no meu casamento, o meu trauma foi não sei o quê. Cara, eu tô falando, o trauma, ele só ocorre na vida intrauterina ou na primeira infância.
Para você ter um trauma depois da primeira infância, cara, você tem que estar no 11 de setembro. Você tem que bater um carro de frente de um caminhão, você tem que viver uma coisa muito extraordinária. Ai, passei por um relacionamento abusivo, foi meu trauma. Não, amigo. Possivelmente você tinha dentro da sua casa um relacionamento abusivo do seu pai com a sua mãe ou alguma coisa do tipo, que aí sim gerou em você a necessidade de casar com um homem violento. Ou seja, teu casamento não foi o problema. Teu casamento é o efeito colateral do trauma que você nem sabe que carrega. Caiu a ficha agora ou preciso ser mais claro ainda? Ah, e por que está escrito aqui vidas passadas, Paulo Barbosa? Vocês já estão perguntando ali no chat, né? E a vida passada? É a vida passada? Então tá, deixa eu te falar. Sim, vidas passadas também. O problema da vida passada é que nem todo mundo acredita nisso. E ninguém é obrigado a acreditar a nada. Aliás, nenhum cliente é obrigado a fazer o que o terapeuta acredita. Você deveria pegar suas crenças religiosas, as suas crenças pessoais ou políticas e botar dentro de uma gaveta ou deixar em casa. Na hora de você atender o cliente, você tem que andar com o cliente. É tipo uma dança. Você não vai lá e dança do jeito que você quer, na velocidade que você quer. Não, para você dançar, você tem que ir com a pessoa no mesmo ritmo e na mesma direção que ela. Na terapia é igual. Se o cliente acredita em vidas passadas, ótimo, vamos trabalhar com esse conteúdo. Ah, Paulo, mas eu, terapeuta, não acredito em vida passada. Você não precisa acreditar. Você tem que respeitar o cliente e aplicar o método, a receita do bolo. Entendeu? Se você não gosta de ovo ou se você não gosta de manteiga, não interessa, a receita do bolo é essa, você tem que fazer. Entendeu? Então você tem que deixar o achismo de lado e tem que ser profissional nessa hora. O cara acredita em vida passada, beleza, vamos trabalhar com isso. E sim, nesse caso aqui, o conteúdo que ele vai trazer dizendo que é de vida passada vai ter muita relevância e pode ser a origem de traumas. Muito frequentemente você acessa, e aí tem uma coisa muito louca que eu vou contar e não estava no roteiro. Você acessa uma pessoa que tem problema de respiração ou tem alguma coisa na garganta e fez todos os exames médicos e não aparece nada. Você dá o método ressentir nela, o que acontece? Ela vai voltar provavelmente para o momento do parto, na vida intrauterina. Ah, teve um probleminha ali com o cordão umbilical e você descobre que isso gerou esse sentir. Só que, eu vou ensinar para você daqui a pouco, que você tem aqui um processo de garantia de terapia. Eu vou te ensinar que é possível checar se você realmente resolveu o problema. E aí você chega lá e vai checar, você vai conferir se a terapia realmente deu certo e a terapia bate na trave. E a terapia volta dali do útero para uma vida passada, aonde essa pessoa foi morta e enforcada. Aí você vai olhar para o cliente e vai dizer assim, não acredito nisso aí, você deve estar inventando isso aí. Cara, a pessoa está no subconsciente, ela não está nem raciocinando, ela não está nem pensando. Ela sabe o que está acontecendo. Mas ela mesma está vendo coisas que ela não sabia que existiam. Aí você tem que ter respeito. E deixa ela falar o que está vindo, não importa o que é. E aí você vai perceber que possivelmente, numa vida passada, ela viveu algo muito semelhante ao que ela viveu ali na hora do parto. Então, na vida passada, ela sentiu uma corda travando aqui, engasgando, até ela morrer. E foi desesperador, gerou um trauma. Quando ela está no útero da mãe para nascer, o cordão umbilical prende de novo, ela sente o quê? O mesmo ressentir, entendeu agora? É um ressentir negativo, ou seja, a ativação do trauma, gatilho, registrou, trouxe o que era um conteúdo, se você acredita em vida passada, aquilo estava esquecido, apagado, estava no outro livro. Ela acabou de puxar lá da outra vida esta M toda para a vida atual. Só que ela é um bebezinho, ela não vai sair dali com um problema na garganta. A menos que haja um gatilho lá na frente, isso não vai se manifestar nunca. Só que aí, de vez em quando, o que acontece na vida da pessoa? Parece um danado de um gatilho. Quando o gatilho aparece, vem inconscientemente a sensação que ela teve no parto, que é a mesma sensação que ela teve na outra vida, e bum, tá feita a bagunça na vida da pessoa. E aí ninguém entende por quê. Então entendeu por que vidas passadas é relevante? Não interessa se você acredita ou não. Se a pessoa sentiu, ela experimentou isso e esse conteúdo está no subconsciente dela. Ah, Paulo, mas isso aí é uma projeção do subconsciente. Show de bola, concordo contigo, pode ser.
Até hoje, eu não tenho certeza se existe vida passada ou não. Eu não tenho. Eu até acho que eu acredito, mas eu certeza, chegar para você aqui e te provar, ó, existe vida passada, porque os espíritas dizem isso. Cara, não tem como te provar. Mas é um conteúdo, uma informação relevante. Então, como terapeuta, eu vou respeitar essa informação. Faz sentido? Beleza, vamos em frente, senão a gente se enrola. O tempo está apertado, né? Vamos lá. Agora o passo 5 é quando você vai visitar o evento causador primário. Primário. Então, você está fazendo todo o processo, só que agora a gente tem aqui a chave para dar 100% de garantia do seu trabalho. O que eu estou falando no passo 5 para você que não me entendeu? Você fez a terapia, o cliente acessou o momento do trauma. Parece que está tudo resolvido, que está tudo explicado. O próprio cliente está ali chorando, emocionado, dizendo: agora tudo faz sentido, agora eu entendo por quê, agora eu entendi por quê. É isso que acontece. Só que você é um terapeuta muito criterioso, muito competente. E você não quer dar margem para que esse cliente daqui 2, 3 meses volte a sentir esse problema. Você não vai deixar isso acontecer. O que você vai fazer? Você vai ter uma técnica, um processo aqui no passo 5, que você vai aplicar no cliente para revisar e ter a garantia de que não existe um evento anterior conectando isso. Entendeu? Ficou mais claro agora o que eu expliquei no passo 4? Ficou claro, agora encaixou com tudo no passo 5. Pegou? Show de bola. Eu esqueci de te falar uma coisa no passo 4 que eu estou vendo aqui nas minhas anotações agora. Você percebeu que o método Ressentir vai te habilitar a você fazer regressões ao útero, a vidas passadas, à infância, a qualquer coisa, a qualquer momento, qualquer tipo de regressão você consegue fazer com o método Ressentir sem hipnose? Percebeu que você vai ter essa formação também? Ótimo, que bom. Fico feliz que você percebeu isso. Agora vamos deixar uma coisa clara. Existem coisas que você não pode fazer com o método Ressentir. Por exemplo, o cara cometeu um crime e alguém foi testemunha e a pessoa precisa ver. Aí o cara, o delegado, manda chamar um hipnoterapeuta, um cara de hipnose, para conseguir ver a placa do carro que sequestrou a pessoa. Isso aconteceu em São José dos Pinhais, uma cidade do lado de Curitiba. O delegado mandou chamar o hipnoterapeuta, pegaram uma testemunha que tinha visto lá o carro cor lilás, lá, sei lá, saindo, botaram o cara em hipnose e o cara falou: a placa do carro é essa. Pronto, pegaram o sequestrador da criança, resolveram o caso. Cara, o método Ressentir não faz isso. Isso quem faz é hipnose. O método Ressentir acessa a origem do trauma, leva você numa regressão à infância, ao útero da mãe, a vidas passadas, isso sim. Ficou clara a diferença agora? Bem mais claro, né? Ótimo, vamos em frente. Só para fechar com chave de ouro, no passo 5, você consegue dar garantia do resultado da sua terapia. Agora, imagina a clareza, a tranquilidade que traz para o terapeuta poder revisar. Imagina para o cliente a segurança que é quando o cara levanta da cadeira e ele tem a certeza de que isso foi resolvido porque o próprio terapeuta fez ele buscar outras coisas e não tinha mais nada. E aí o próprio cara levanta da cadeira sabendo: não, a gente tentou encontrar outras coisas e não tinha mais nada, nenhuma conexão, tá limpo, tá resolvido isso. Eu vou sair daqui hoje com isso acabado, resolvido. Olha só a certeza que isso traz para o cliente. Quanto que isso valoriza o que você cobra pelo seu trabalho. Consegue perceber? Ora, passo 6 é o que eu chamo do protocolo RE do Ressentir. O que é o protocolo RE? O protocolo RE é quem viveu isso, tá? É o sentir associado e a estratégia de sobrevivência. Eu vou te dizer, esse passo 6 é a grande chave responsável pela grande mudança, transformação na vida do teu cliente, e é talvez o que diferencia o método Ressentir de qualquer outra técnica que você possa conhecer. Porque quem viveu o trauma não é o cliente que está ali na cadeira que veio te procurar no consultório. Quem viveu o trauma ou foi um feto dentro do útero, ou foi um bebezinho com 5, 6 meses ou com 3 anos, não é a mesma pessoa.
Você quer ver como é incrível esse negócio de não ser a mesma pessoa? Você pega hoje e lê a página de um livro, uma página só, e guarda o livro. Daqui uma semana, você pega a mesma página do livro e lê de novo. Você vai ver que a sua mente vai explodir tendo conexões e interpretações que na primeira leitura você não teve. Então imagina o cara dentro do útero da mãe, ou o cara com 3 anos de idade, ou a menina com 8 anos, e a cliente que está ali em terapia com 45, 50, 60 anos na tua cadeira. São pessoas absolutamente diferentes. E aí as terapias que tentam tratar a mulher de 60 vão ter dificuldade. Então, com o método Ressentir, você não vai conversar com o cliente que está ali, que é a razão, raciocínio, pensamento. Você vai conversar com o subconsciente. Quem é o subconsciente? A pessoa que viveu o trauma. Pegou essa chave? Olha só. Tá bom o ângulo da câmera aqui? Tá. Você vai... Aqui está um dos segredos do método Ressentir. Você vai trabalhar com o sentir associado. Lembra? Não é o que acontece, mas é como foi vivido. É o sentir, é a informação que foi gravada. Você vai limpar isso aqui, vai trabalhar, vai identificar qual é e depois você vai fazer a faxina. Por último, essa é chave de ouro, olha só. Você vai investigar e entender, compreender qual foi a estratégia de sobrevivência que o subconsciente desse cliente estabeleceu na vida. Tudo o que você faz, seja doença, seja padrão repetitivo, seja comportamentos autodestrutivos, mesmo, por exemplo, o alcoolismo, tudo isso está conectado a seu serviço. É uma estratégia de sobrevivência a uma dor. Então é como se, por exemplo, a pessoa viveu uma dor tão grande que para ela amenizar essa dor, ela se tornou um alcoólatra. Porque o álcool faz ela perder a sensibilidade e a dor doer menos. Pegou? Então, tudo está ligado a uma estratégia de sobrevivência ao trauma. Se você entra na resistência, você quer excluir o sintoma, quer brigar com ele, você vai fracassar. Porque mesmo quando você usa alguns processos de terapia que tem como você ir lá e dar um bloquear ou deletar, o que acontece se você não resolveu a origem? Vai surgir um outro efeito colateral. Vai surgir um outro sintoma ainda mais complicado. Então, por isso que no método Ressentir, a gente não bloqueia, a gente não luta contra o sintoma. A gente vai descobrir esse sintoma, ele está sendo usado como mecanismo para atender qual estratégia de sobrevivência. O que o subconsciente dessa pessoa compreendeu dessa dor que criou esse agir. E aí você vai desarmar isso, desprogramar isso. Pegou como é profundo isso? Então agora vamos para o passo 7. Esse aqui eu chamo do protocolo do anel. Por que é o protocolo do anel? Porque o anel é um símbolo de união perfeita, né? O círculo é a perfeição. O que você vai fazer aqui no 7? Você já fez todos esses passos. Agora chegou a hora de emovere, de liberar, né? Você vai liberar e para liberar isso é preciso dar lugar, é preciso estabelecer uma nova forma. Como é que se faz isso? Bom, muitas vezes esse trauma tem alguma conexão familiar. E aí você precisa ter um mínimo de entendimento sobre sistemas familiares, sobre como é a influência da ancestralidade, como é a influência da necessidade de ser amado, apreciado e aceito por pai e mãe, para você poder corrigir isso aqui, senão você não consegue. Senão você está fazendo o cobertor curto, você resolveu, mas não resolveu a parte aqui anterior. Entendeu? Da mesma forma, agora eu vou bugar e vou perder alguns aqui na audiência. Já vi que tinham perguntado nos comentários da terça-feira aqui na aula. Paulo, método Ressentir é espiritual? Paulo, método Ressentir é espiritual? Cara, essa pergunta foi muito boa, obrigado a você que fez. Se você pensar em espiritual como alma, sim, o método Ressentir é a terapia da alma.
Agora, se você pensar em espiritual como religião, como crenças, aí não, o método ressentir não é espiritual. Entendeu a diferença? O que eu entendo é que existe uma alma dentro de cada indivíduo, que é a alma que sente, que tem emoções, que informa essas emoções para o cérebro. E eu não tenho como fazer terapia se eu não trabalhar e não considerar essa alma. E a alma, para mim, eu entendo ela como espiritual. O que eu quero dizer com isso? Para existir uma alma, primeiro, ela foi gerada por uma outra alma. Na verdade, duas, um pai e uma mãe, que estão conectados a outras almas, que é a terceira geração, que é os avós. E assim por diante. Ela pertence. Ela traz a informação genética, traz a informação espiritual. E, muitas vezes, alguns traumas, gente, é muito frequente, estão associados, por exemplo, ao fato da mãe ter tido um aborto. Aliás, a maioria, mais de 80% dos abortos são inconscientes. A mulher nem sabe que teve um aborto. E cerca de 70%, 80% dos abortos que acontecem não são relatados. Ou seja, um pai e uma mãe, quando perdem um filho, eles deletam essa informação na família. Quando nasce o outro filho que vem depois, ninguém chega para o outro filho e diz assim, ó, só para te contar, viu? Antes de você nascer, teve uma outra gravidez aí que não deu certo e o papai e a mamãe ficaram 2 meses, 3 meses grávidas e perderam o bebê. Isso não se fala. Se isso não se é dito, se isso não é trazido à consciência do sistema familiar, isso vai gerar doenças e problemas, tá? Porque essa alma aqui vai estar fora de lugar na vida. Então, é muito importante as conexões sistêmico-familiares e as conexões espirituais, entendendo espiritual como existe um conteúdo intangível que é a tal da alma. E é aí que eu preciso tratar. Ficou claro isso? Para fechar esse anel do passo 7, você vai entrar aqui, nesse momento final de resolução, com as outras técnicas. Por quê? Porque tudo aquilo que você estudou e se aperfeiçoou a vida inteira é o que faz o diferencial e faz a tua terapia ser única. Então o método ressentir não é a solução para todos os problemas. O método ressentir não é a nova terapia do século. Não! O método ressentir é apenas uma chave de fenda na mão do profissional certo. O método ressentir, durante 1 ano você vai estudar e se aperfeiçoar e treinar e desenvolver a habilidade de acessar a origem do trauma no subconsciente da pessoa. De uma forma simples e rápida, sem precisar ficar fazendo lá 2 horas de indução, relaxamento e deixar o cara inconsciente. Não! O cara sentou aqui, em menos de 20 minutos, acessa o trauma, toma consciência, traz para fora, trata, resolve. Vamos. Aí você vai resolver. Então você vai levar até 20 minutos para chegar do passo 1 até o 7. Agora, do 7 para frente, aí é contigo. Passou esses 20 minutos de acessar o trauma, o método ressentir acessa o trauma. Agora é contigo. Ah, Paulo, mas eu não tenho outra formação, eu não sou formado em psicologia, eu não sou formado em outra terapia. Não tem problema. Nós vamos te formar e vamos te ensinar a tratar e resolver qualquer tipo de caso com origem emocional. Só que para isso eu levo 1 ano. 1 ano. Eu não vou ser irresponsável de dar um cursinho de um final de semana e dizer, ó, agora vai lá e trata um ser humano. Isso é ridículo. Agora, se você caminhar comigo durante 1 ano, e se você tem outras, né? Pô, o cara fez formação, vocês viram o caso da Eliciane, formada em fisioterapia, vocês viram o caso da... fugiu o nome dela agora aqui, mas da psicóloga. Então a gente tem vários psicólogos na turma. Psicanalista, nossa, a gente tem uma turma de psicanalistas. Todos os psicanalistas, aliás, vamos tentar colocar agora o depoimento, não sei se vai ser possível, de uma psicanalista dizendo o seguinte, cara, psicanálise é maravilhosa, mas com o método ressentir é incrível. Porque reduz o tempo, porque você acessa o trauma de cara, e aí depois você faz o processo da psicanálise. Então, método ressentir é uma chave de fenda na sua mão para tornar você muito mais assertivo, completamente seguro, a ponto de você poder dar garantia da sua terapia. Tá? Eu sei, você não está numa competição para ver quem é o mais rápido, mas é legal quando você consegue na primeira sessão já ir direto no ponto
que realmente vale a pena você se dedicar. Deixa eu fazer o seguinte agora. Vou te mostrar um pequeno vídeo onde eu vou contar para você como é que surgiu o método Ressentir. Vamos rodar ele. Como que eu criei o método Ressentir? Olha, tudo começou com a minha formação como hipnoterapeuta e a insatisfação no tempo em que se leva num processo de hipnose na indução. Assim como Freud, eu também não me satisfiz com a técnica da hipnose e trilhei meu próprio caminho. Entre meus estudos, influenciaram a construção desse método a filosofia sistêmica, a partir da ótica do Bert Hellinger, os estudos de PNL, e quando eu fui estudar a espiritualidade com professores latinos que falavam de espiritualidade sem religião, sem a tendência ou interpretação religiosa. Foi então que eu reuni cada parte dessas técnicas e fui construindo a minha maneira de atender os meus clientes. E nesse caminho nunca foi meu objetivo criar um método, uma técnica para ensinar ela. Mas isso aconteceu naturalmente. Em 2020, eu criei a comunidade de terapia, um grupo de pessoas que se reuniam uma vez por semana, às quintas-feiras, para trabalhar terapeuticamente suas questões. Muitas delas experimentando profundo sofrimento psíquico e até mesmo dores e complicações físicas. Durante esses atendimentos, eu aplicava meus conhecimentos terapêuticos de uma maneira livre e minutos depois, as pessoas se sentiam excelentes. Vários foram os relatos em que problemas físicos desapareceram nos dias e semanas seguintes aos atendimentos. Situações não faltaram para testar a amplitude de resolução desse método. Depressão, ansiedade, abusos, relacionamento tóxico, problemas com filhos, dores emocionais relativas a perdas e até mortes. Sempre o método funcionava, pois levava a pessoa a um conteúdo oculto no subconsciente que tem profunda ligação emocional com a emoção vivida no problema presente. E foi então que algo inesperado aconteceu. As participantes da comunidade de terapia, aquelas mais antigas, resolveram copiar o Paulo em emergências domésticas. Uma vizinha, um neto, até mesmo os maridos. E qual foi o entusiasmo e satisfação de todas elas ao perceber que elas eram capazes de obter os mesmos resultados repetindo certos passos e instruções. Então esse pessoal todo reforçou a solicitação para que eu lhes ensinasse de uma maneira mais detalhada a aplicação e até o atendimento dessa prática que naquele momento sequer tinha um nome. Era apenas a maneira que o Paulo atendia as pessoas e suas questões. A iniciativa de ensinar essa primeira turma foi em fevereiro de 2020. Para dar um nome, eu chamei de os 7 Passos. E foi assim que iniciou. Mas como ensinar esse processo não era a minha intenção, eu nunca mais voltei a oferecer aquele curso. Até que comecei a desenvolver um produto chamado Viver de Terapias, cuja intenção é ensinar os colegas terapeutas como se posicionar de uma maneira a ser valorizado nos seus atendimentos e se tornar uma referência dentro das práticas terapêuticas. Foi nesse projeto que eu esbarrei na insegurança dos meus colegas que muitas vezes após uma formação se sentiam incapazes de chegar à origem emocional do problema. Outras vezes eram vencidos dentro dos seus consultórios por clientes com mais resistência a acessar suas próprias emoções. Foi diante disso e sabendo que sem essa capacidade eles não poderiam se tornar terapeutas excelentes, foi então que eu passei a ensinar minhas técnicas e a esses colegas de profissão. O resultado foi terapias extraordinárias, muitas pessoas e problemas de uma vida inteira resolvidos em uma única sessão. E foi assim que eu reuni essa série de atendimentos que eu pessoalmente fiz com clientes, dos quais eu pedi autorização para mostrar as gravações nos meus cursos e formações. Hoje, quando assisto as gravações, eu encontro muitos momentos em que me refiro ao processo como hipnoterapia, pois essa é a minha formação principal. Outras eu me refiro ao processo como 7 passos. A verdade, querido aluno, é que no que tange a mim e ao método Ressentir, esse nome foi a última coisa que me preocupou. Digamos, foi o acabamento, quando tudo já estava lá. A verdade é que eu nunca projetei vender um curso ou criar uma nova técnica, mas eu fiz. E hoje eu espero que ela beneficie você e principalmente seus clientes. Então o método Ressentir é a soma de todas as técnicas e ao mesmo tempo não é igual a nenhuma delas. Agora faça um bom uso de tudo que você vai aprender aqui e transforme muitas vidas para melhor no mundo lá fora.
Aliás, deixa eu fazer uma conversa aqui mais íntima com vocês. Os primeiros a fazer a inscrição na segunda-feira vão receber de presente um workshop completo de introdução às constelações familiares. Os primeiros a fazer a inscrição na segunda-feira vão ganhar acesso a um workshop completo sobre constelações familiares. Precisa ser constelador para fazer o método Ressentir? Não, não precisa. Também não precisa ser formado em biodescodificação, em nova medicina germânica, em leitura corporal. Nada dessas formações é requisito, é exigido para o método Ressentir. Você vai aprender comigo ao longo de um ano a usar o que é necessário para chegar à origem do trauma. A gente vai te ensinar lá dentro. Vai ser um ano de estudos. De 15 em 15 dias, você vai ter 3 horas de práticas com a gente, supervisionadas por mim e pela minha equipe. O que eu acho muito bacana, que é a análise dos atendimentos dos alunos. Quer dizer, a gente faz dentro do laboratório algumas práticas e algumas são gravadas para a gente depois assistir e eu poder comentar e te instruir, te orientar como aperfeiçoar o atendimento. Tem ainda os casos reais comentados, que são terapias que eu mesmo apliquei, gravei e eu mostro essas terapias na íntegra, do início ao fim, sem cortes, sem edição, e vou comentando com você o que é que eu estou fazendo na terapia. Uma outra coisa que eu quero te dizer é que são mais de 120 horas gravadas de curso. Não é pouca coisa. Então tem muita coisa gravada e esse conteúdo todo das aulas fica disponível numa área de membros exclusiva, onde você faz login, tua senha e você vai poder acessar quando você quiser por um ano, tá, gente? E agora chegou um dos momentos mais aguardados do Mestres da Terapia. O que será que eu vou mostrar agora, hein? Já mostrei os 7 passos, já dei a receita do bolo para vocês. O que será que eu vou trazer para você agora? Fala aqui nos comentários para mim. O que está faltando eu te mostrar agora é um atendimento, um caso real. Vamos assistir comigo? Vamos embora. Essa emoção que está travada, sufocada aí dentro há tanto tempo. Tira teus óculos, você não precisa me enxergar. E eu quero que você descreva, por mais difícil que é, descreve para mim essa sensação de vazio. É assim. Parece que não tem nada aqui dentro que me preenche. Não tem nada que preenche. Eu tenho 4 netos, 2 são bem distantes, 2 são mais presentes. Tenho filho, bem-sucedidos na vida, assim, sistema de pobre. Eu também vivo moderadamente na situação que eu consigo viver, não me falta nada, graças a Deus. Mas falta, sim, uma coisa que não preenche, Paulo. Mas eu sempre tive isso a vida inteira. Olha só, Elizabeth, quando eu peço para você descrever agora, você fez uma descrição racional, você pensou sobre o problema. Tá tudo bem, tá? Mas agora eu queria que você não pensasse. Eu queria que você descrevesse para mim a sensação no corpo físico. Exatamente como ela é. Sem pensar, sem racionalizar, só sente ela e deixa ela... Eu vou interromper aqui para te mostrar o seguinte. Você percebeu que ela foi pro racional e começou a falar? Então, aí eu te pergunto assim, você que é terapeuta, tem clientes difíceis, que tem dificuldade de acessar as coisas, que tem dificuldade de seguir suas instruções? Isso faz parte. E a gente aprende dentro do método Ressentir a contornar isso, e isso não vai te atrapalhar em nada, porque você não precisa do pensamento, da memória do cliente. Aliás, você nem quer, isso não interessa para você. Lembra, você vai usar o sentir fisiológico, o corpo, como acesso. Pela primeira vez eu quero que você pare de lutar contra isso. Sente essa sensação. Que tristeza é essa que trouxe esse choro? Que choro é esse que está travado dentro de você e que você resiste tanto em deixar ele sair? Percebe como você está segurando, como você está tentando impedir ele? Dessa vez aceita ele agora, acolhe ele, acolhe. Acolhe essa sensação, a vontade de chorar. Você não vai ser fraca, ninguém está aqui te julgando. Pela primeira vez você pode chorar. Eu sei que por muitos anos você... Chegou a hora, agora eu vou levar ela à raiz do problema. Atenção! Espera aí. Antes de eu mostrar isso para você, eu preciso fazer um alerta aqui. Sabe por que eu preciso fazer um alerta? Outro dia, numa aula dessas, eu apresentei, mostrei, e aí sabe o que aconteceu? Uma psicóloga foi para o consultório no outro dia de manhã e chegou lá para a cliente dela e tentou fazer igual. Né? Cara, eu não sei que nível de responsabilidade um profissional tem de pegar
partes, eu não tenho como te mostrar uma terapia que leva 1 hora, em alguns minutos, e você achar que entendeu tudo e querer ir lá aplicar. Para isso existe uma formação. Então eu quero aqui apelar para a tua responsabilidade profissional. Para você entender que você viu aqui o passo a passo, a receita do bolo. Agora, isso não te especializou, isso não te formou e não te credenciou para você sair aplicando esse método. Então seja responsável, pelo amor de Deus, tá? Você está vendo como eu fiz. Você não foi ensinado a fazer. É diferente. Como está no corpo? Um tremor no corpo. Ah, como é esse tremor? É como se eu tivesse que correr de alguma coisa. Como se tivesse que correr. Muito bom, continua. Está fazendo um excelente trabalho. Minha cabeça também pressiona bastante. Aonde que pressiona? Essa estranha. É um tremor que parece que eu tenho medo. Alguma coisa eu tenho medo. Medo. Você consegue se conectar a essa coisa estranha que parece que tem medo? Isso. Eu sei que é difícil pôr em palavras, por isso basta você fazer. De novo, aceita. Ainda que seja medo, deixa o medo entrar, tomar conta de você, te possuir por completo. Como se você não lutasse mais contra ele, mas agora você se entrega a esse medo. Se entrega para isso de uma vez por todas em 3, 2, agora, deixa aí. Agora isso começa a aumentar dentro de você. Você diz que tem um tremor, deixa esse tremor aumentar. De 1 a 10, quanto está essa sensação agora? 8. Eu quero que você faça melhor que isso, Elizabeth. Você sabe como fazer. Acolhe isso, deixa isso tomar conta de você de uma vez por todas, em 5, em 4, em 3, 2, 1. Agora, Elizabeth, deixa isso crescer mais intenso, mais intenso. Eu vou contar. Isso vai ficar insuportável, isso. A partir de agora você vai para um outro lugar. Eu quero que o subconsciente te leve exatamente para a origem disso. Em 3, 2, 1, você está lá agora. Dia ou noite. Dia ou noite. Dentro ou fora? Atrás de mais pandemia. Eu e meus irmãos. Isso, agora começa a descrever a cena para mim. Muito medo. O que está acontecendo, Elizabeth? Meu pai chega tempo, brinca muito com a minha mãe. E ela esconde eu e meus mais 2 irmãos atrás. Isso. Olha pra você nessa cena, Eu quero que você olhe e descreva a roupa que você tá usando nessa cena pra mim agora. Eu tô com um vestidinho estampado, de chita. Meu irmão tá com uma camisa xadrez. Qual a cor do seu Você vestido? percebeu que é o cliente que chegou à raiz do problema? Que o terapeuta não teve que adivinhar, não teve que ficar deduzindo? Percebeu a diferença do método ressentir? E aí, vale ou não vale aquela curtida nesse vídeo? Vale ou não vale mandar essa aula para aqueles seus colegas terapeutas? Foi incrível essa aula, não foi? Muito conhecimento, caso real, tudo isso aqui. Mas sempre tem aquela perguntinha que fica na nossa mente. Quer ver uma coisa? Quem aqui está se perguntando ainda, depois de tudo que viu, será que o método ressentir realmente funciona? Então, olha com mais atenção agora esse vídeo aqui. Aí me pareceu o seu vídeo. Quando você falou em 20 minutos, eu falei assim, não, pera lá, deixa eu assistir isso aqui, porque ou é uma mentira bem contada ou é algo que eu tô precisando. Eu preciso ver pelo menos. Então ele tem um caminho, ele tem um método. Aí vi as entrevistas, as provas, né, que você mostrava, que você dava. Eu falei assim, não, tem um método, tem um jeito. Eu preciso me aprofundar mais. E eu percebi o quanto faltava esse método para mim. Eu consegui estar acessando, que eu estava na barriga da minha mãe, consegui ver quando ela me deu para minha avó. Desculpa. Muito emocionada. Assim, um desgosto, porque ela me deu as suas gêmeas e ficou com a outra. No método, eu consegui entender o porquê. Isso não tem preço, você ressignificar aquilo que tá... Não que vai apagar, né? Mas pelo menos você vive com menos peso. Sim, 35 anos carregando isso, né? E até então eu não sabia que eu tinha... Até há pouco tempo atrás, eu pensei que eu era tímida e que isso era normal. Eu venho trabalhando isso desde 2015. Eu já fiz coach, já fiz PNL, já fiz constelação, já fiz TRG e ainda tinha essa trava. E agora eu tô vendo aqui que eu tô falando sem tremer, a minha voz tá saindo. Eu tava chorando agora de alegria. O ressentir, ele foi assim uma coisa mais, digo que foi um TBBA dentro desses métodos que eu aplico, Paulo, porque ele vai assim na jugular, ela vai na goela, é muito cirúrgico. Então, pra gente chegar na dor, ele assim é mais breve do que a investigação de consciente. Então, eu ganhei mais tempo, né? Mais precisão e mais segurança de fazer um diagnóstico preciso para a pessoa. Isso para mim foi assim, né, aquele up que
faltar, porque realmente o método Ressentir, ele traz isso, cura mesmo. E é incrível, soldado de luz mesmo, a gente é esse soldado de luz na Terra. É ilustável, sabe, esse método Ressentir. Uma experiência única. Mudou completamente. Imagina, se antes eu atendia de 2 a 3 na semana e hoje eu atendo de 13 a 15 na semana, com certeza mudou. E para chegar no problema, Paulo, é entre 10 e 20 minutos, não passa disso. Normalmente de 5 a 8 minutos a pessoa já acessa. É 10 a 20 minutos mesmo, você chega ali. Eu 20 a 30 minutos. Já chegou em 3 minutos. Eu fiquei assim, nossa, que é isso? Mas para acessar mesmo, a questão mesmo é na média de 3 a 5 minutos eu já consigo acessar. O método Ressentir para mim foi um presente que eu me dei. Dizer que isso não é um curso, né? Isso é uma egrégora. Eu tô no caminho certo, com certeza. Todas as pessoas que começaram a chegar até mim, eu conseguia fechar com elas. Todos os dias eu tenho pessoas me chamando, querendo agendar. Para mim, assim, todos os cursos que eu fiz, esse curso foi, assim, simplesmente transformador. Não é um mero cursinho, e sim uma graduação. Vale a pena investir, porque é transformador. Não existe curso igual a esse. Não existe. Eu tenho certeza de que eu fiz a melhor escolha. Esse curso é um divisor de águas em minha vida. O método Ressentir, me chamou muita atenção para, opa, tem algo a mais aí. A gente conseguir chegar na raiz do problema. Ela, depois desse momento, ela voltou ao consultório só mais uma vez. Não, ela está sem dor. Mas eu posso dizer que o método Ressentir, ele veio na minha vida assim, algo assim maravilhoso. Hoje eu posso me ver como uma profissional. Eu posso dizer que eu consegui me posicionar quando eu vi o método Ressentir, que eu comecei a estudar ele, eu disse, nossa, é tudo que eu sempre quis. Apliquei o método Ressentir numa moça que estava com crise de ansiedade. Ela disse pra mim que já vai fazer um mês que não tem dado mais crise de ansiedade nela. E quando eu vi o método Ressentir, eu falei, cara, tudo, absolutamente tudo que eu tenho feito tá aqui, encontrado num único lugar, com um nome. Quando os outros falam, o que você faz? O método Ressentir. Tá tudo aqui. Então, gratidão, Paulo, por isso, porque realmente eu não iria encontrar em outro profissional que eu encontrei no método Ressentir. Tudo que eu entendia e tudo que eu sabia fazer num lugar só. Me sinto empoderada. Quando você se sente amada, você se sente empoderada. Isso é maravilhoso. É divino e estamos prontos para levar adiante e abençoar mesmo, cuidar de vidas, porque é a nossa missão e queremos fazer bem feito. Bem, se eu pudesse dar um conselho aos terapeutas, do fundo do meu coração, é que aproveite para fazer o curso do Paulo, porque assim, eu mesma, como eu falei, eu fiz muitos cursos e tem cursos maravilhosos, mas tem um tempero a mais nesses cursos do Paulo, nessa mentoria do Paulo, que gente, não tem, assim, ninguém coloca esse tempero. É muito incrível, porque a maneira que o Paulo entrega, assim, é quase inacreditável. Me deram de presente um bônus chamado Ressentir, que trouxe cura para minha vida e me permite que eu cure outras pessoas. Paulo, o método Ressentir vai transformar o mundo. Espera. As pessoas, quando têm o contato, a transformação que a gente faz é algo divino. É divino mesmo, vamos combinar? É divino, é de Deus. E hoje chegou o dia, finalmente, de revelar qual é o presente que eu vou te entregar. É isso mesmo. Se você, em todas as aulas, tirou um print, fez um mapa mental, um resumo, ou você simplesmente tirou um print da tela dos conteúdos que você aprendeu aqui, compartilhou no teu Instagram e nos marcou lá, @paulobarbosa.mentor, se você fez isso em todas as aulas, você vai receber o meu presente. Paulo, eu não fiz da aula 2, você vai voltar na aula 2, vai na gravação enquanto está disponível, faz o print e publica, compartilha. E não esquece de marcar, porque é quando você nos marca que vai aparecer pra gente e que a gente vai saber que deve te entregar um presente. Chegamos ao fim das aulas de conteúdo do Mestres da Terapia. Durante essa semana eu te mostrei a receita do bolo, o exato passo a passo que é usado para acessar a origem de um trauma com toda a garantia, com toda a segurança
e na primeira sessão de terapia. Eu fiz questão de te conduzir para os caminhos mais profundos e dentro do tempo que nos foi disponível, eu revelei para você tudo o que é relevante para você ter em mente de como se tornar um terapeuta capaz de acessar a origem de um trauma em uma primeira sessão, em uma sessão, e a maioria dos meus alunos em menos de 20 minutos. Agora, você está convidado a se aprofundar, a ser um dos 40 terapeutas que eu vou selecionar para ensinar durante um ano esse método, tornando você um especialista no método, tornando você habilitado para aplicar este recurso no seu arcabouço aí, na sua caixinha de ferramentas para terapia. Agora é com você. Os próximos momentos são no sábado pela manhã, das 9 às 11 horas da manhã, a gente tem uma sala fechada, onde você vai poder conversar comigo com a câmera e microfone aberto e me fazer suas perguntas. E nós temos a entrega do seu certificado no domingo, 21 horas, e eu só vou entregar o certificado para quem estiver ao vivo comigo. Fechado? Bom, dito tudo isso, eu quero agradecer de todo o meu coração pela tua participação comigo nessas 3 aulas. E eu agradeço e desejo muita sorte, que Deus abençoe você, sua família e que você possa prosperar grandemente. Tchau!